Olá, muita paz para vocês. Bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Henrique sou eu. A nossa intenção é passar informações de como funciona o plano espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a origem dos anjos. Bom, se você gosta dos nossos vídeos e puder clicar no joinha, vai ajudar a divulgar. Se você não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, muito obrigado. Bem, quando se fala de anjos, logo vem à nossa mente um ser de asas lindas e com um rosto refletindo bondade. Mas aí nos vem uma pergunta: quem criou os anjos? E por que eles foram criados? E também, por que eles já foram criados perfeitos? E outra, será mesmo que anjo tem asas? Bom, o que nós temos que ter em mente sempre, cada vez que ouvimos um relato ou uma história, é que quem está contando essa história está transmitindo o seu próprio entendimento. E isso muitas vezes pode não coincidir com o que realmente aconteceu. Por exemplo, se eu falar que um colega meu viajou de um país para o outro, ou seja, que um colega meu voou de um país para o outro, muitos entenderão que ele viajou de avião. Agora, imaginemos há milênios atrás, quando não existiam aviões e quando o raciocínio do ser humano era limitado e baseado nas rotinas simples e do dia a dia. Então, dessa forma, essa mesma frase dita há milênios atrás, com certeza seria entendida como se essa pessoa que voou de um país para o outro possuísse asas e por isso conseguia voar. E isso é uma coisa que se deve levar em conta cada vez que nós lemos ou ouvimos um texto mais antigo. Tanto é que foi por esse motivo que Jesus precisou usar as parábolas para explicar para o povo assuntos mais complexos, mas usando exemplos simples do cotidiano daquelas pessoas. Bom, através da nossa história, nós temos vários relatos de aparições de anjos, que trouxeram revelações para várias pessoas. E como exemplo disso, nós podemos citar o que está escrito em Lucas, capítulo 1, versículos 28 a 31, que é assim: E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus. E também, conforme está em Gênesis, capítulo 19, versículos 1 a 22, quando Ló recebeu a visita de 2 anjos na cidade de Sodoma. E também o que está em João, capítulo 20, versículos 11 a 13, quando 2 anjos apareceram para Maria Madalena. E ainda, conforme está em Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11, quando Jesus foi elevado aos céus e recebido por uma nuvem. E quando os galileus que ouviam suas orientações olhavam para o céu, apareceram 2 homens vestidos de branco. Bom, os anjos são reverenciados de há muito tempo na nossa história e ganharam vários nomes, como anjo da guarda, anjo protetor, anjo de Deus, entre outros. Mas então, quem são os anjos na verdade? E mais, o que significa ser um anjo? Bem, a palavra anjo tem origem no termo grego angelos, que significa mensageiro. Logo, pode sim ser um mensageiro do céu, mas isso não significa necessariamente que esse mensageiro precise ter asas. Bem, no Livro dos Espíritos, a partir da página 119, nós podemos ler o seguinte: os anjos, os arcanjos e os serafins
não foram criados numa categoria especial da natureza, e nem numa categoria diferente da criação dos outros espíritos. Na verdade, eles são os espíritos puros. São espíritos que já se encontram no mais alto grau da escala evolutiva e já reúnem todas as perfeições. Bem, alguns poderão até pensar: como pode ser assim, se nós sempre ouvimos falar de anjos bons e anjos maus, de anjos de luz e anjos das trevas? Bem, nesse caso, só podemos concluir que se trata de um erro de denominação. Pois se um ser já estiver na condição de anjo, esse ser não poderá mais estar limitado das virtudes de bondade e de moral elevada. Ou seja, se um ser ainda não possui essas virtudes, simplesmente ainda não é um anjo. Bem, os anjos são seres que já percorreram todos os graus da evolução e por isso já se depuraram dos sentimentos inferiores. Entre eles não existe mais o sentimento de individualidade, pois eles já possuem o conhecimento e a prática do sentimento coletivo. Pois eles sabem que tudo o que existe faz parte de uma fonte criadora, que nós chamamos de Deus. E por esse motivo, eles entendem que tudo o que nós fazemos para os outros, na verdade, nós estamos fazendo para nós mesmos. Contudo, as conquistas dos conhecimentos e de elevação, para se chegar nesse grau, são individuais, ou seja, os que aceitam suas missões sem murmurar chegam mais depressa nesse estágio, enquanto que outros gastam mais tempo para isso. Bom, no Livro dos Espíritos, na página 120, nós temos a pergunta 130, que questiona: se é verdade que os seres não são criados perfeitos e superiores, como explicar que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? E a resposta: fiquem sabendo que o mundo onde se encontram não existe de toda a eternidade. E assim, muito tempo antes que ele existisse, já haviam espíritos que tinham atingido o grau supremo. Por isso, acreditam os seres humanos que eles foram criados perfeitos e que são assim desde todos os tempos. E temos a pergunta 131, que é assim: e os demônios, eles existem? E a resposta: não no sentido que se dá a essa palavra, como sendo um espírito mau e criado só para o mal. Pois se assim fosse, eles também seriam obras de Deus. E assim sendo, Deus não seria justo e bom, se houvesse criado seres destinados a fazerem o mal, e assim permanecerem condenados eternamente. Então, na verdade, a palavra demônio que nós conhecemos deriva do termo grego daimon, que significa gênio ou inteligência, e se aplicava aos seres que estão fora do corpo físico, podendo ser eles tanto bons quanto maus. E com o passar do tempo, essa denominação passou a ser aplicada em várias situações, até que passou a ser associada somente a coisas ruins ou más. Em outras palavras, se existem demônios, como nós aprendemos, eles não se encontram no mundo superior. Na verdade, eles estão no mundo inferior, não nos mundos supremos. E são espíritos que ainda estão em processo de evolução, e não nos reinos supremos. Pois a grande verdade é que, como o ser humano precisa de figuras e de imagens que lhe impressionem a imaginação, ele pintou os seres etéreos de uma forma material, com atributos
que lembram as qualidades e os defeitos que o próprio ser humano tem em sua mente. Agora, dessa mesma forma, o ser humano pode se equivocar e criar dentro de si a ideia de que os seres de graus mais elevados estão sempre à sua disposição e à disposição das suas vontades frágeis e passageiras. E mais, podem pensar que para serem atendidos não precisam de nenhum esforço, nem de elevação moral e nem de merecimento. E se convencem de que podem burlar a inteligência desses seres para conseguirem realizar os seus desejos. E muitos, quando não conseguem realizar os desejos, infelizmente, se revoltam contra tudo e contra todos. Contudo, uma coisa é certa, e vocês podem ter certeza: os espíritos mais elevados sabem sobre nós mais do que nós mesmos sabemos. E isso é para se pensar. Bom, espero mesmo que vocês tenham gostado e que aproveitem cada informação. Lembre sempre de cada momento bom da sua vida. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz!